Beleza. Bom, como a gente já falou, o grupo é composto por mim, Cléderson, Fernando e Júlio César. O primeiro slide já traz um spoiler de que a gente vai falar hoje da Magazine Luiza. E aí eu acho interessante, antes até de começar a falar mais a fundo, que quando a gente começou a pesquisar de quem a gente ia falar, sobre qual tecnologia a gente ia falar, a gente olhou empresas inovadoras e achou diversas empresas ao redor do mundo, né, como fazendo muita coisa nova, muita coisa diferente. E a gente achou a Magazine Luiza no meio desse bolo e resolveu trazer justamente por ser uma empresa nacional. Então, a gente resolveu privilegiar uma empresa brasileira e foi até legal porque muitas coisas às vezes fazem mais sentido, né? Tando a gente vivendo o dia a dia, né? Então, os valores, os propósitos da empresa, quando a gente fala de uma empresa que está dentro da nossa cultura, a gente entende muito melhor. Pode passar, por favor, Fernando. Bom, a gente trouxe um primeiro slide aqui contando um pouquinho de quem é a Magalu, né? Então, a Magazine Luiza ela é do setor de serviços, no ramo comercial. É uma empresa gigantesca. Em 2019, ela tinha quase 21 mil colaboradores, 900 lojas físicas e teve um lucro líquido perto de 922 milhões. Aqui do lado direito a gente trouxe um pouquinho falando o que ela acredita, né? Então, em primeiro lugar, falando um pouco do propósito, e esse propósito também foi muito interessante, porque levar acesso de muitos o que é privilégio para poucos, acho que poderia ser um bordão de qualquer revolução tecnológica, né? Então, basicamente, quando você faz uma inovação, você está levando uma informação, um serviço, ou algo que não era levado para um cliente, para um consumidor, pelo menos não era levado daquela maneira. Então, esse bordão é muito interessante, porque já só olhar pelo propósito, a gente já tem a noção de quanto que ela preza por não deixar o mercado engolir, né? E aí, já emendando, ela fala muito dos valores. Gente que gosta de gente, temos sempre energia positiva e comemorando resultados, mão na massa, simplicidade e inovação, cliente em primeiro lugar e atitude de dono. Basicamente, ela fala aqui de 3 pilares, né? A preocupação com os colaboradores, a preocupação com inovação, com o resultado realmente, e a preocupação com o cliente, né? Com o cliente final, quem vai estar consumindo todo o serviço dela. Bom, aqui também para contextualizar um pouco melhor o tamanho que a Magazine Luiza é, a gente trouxe o que está realmente ligado, né? Quais são as empresas que estão ligadas com ela. Ela não é só o aplicativo que a gente vê no celular ou as lojas físicas que a gente vê na rua. Ela tem uma parte de consórcio, tem o Luiza Sec, que é a parte de seguradora de casas, automóveis, Luiza Crédito, que é a parte de cartão de crédito, e também tem grandes empresas aqui que às vezes a gente não faz nem ideia que fazem parte do mesmo grupo, né? Então, Netshoes, Logbee, Estante Virtual, Integra, Softbox e a Época. Várias empresas grandes fazendo parte do mesmo conglomerado. Aqui na direita, de novo, a gente trouxe 4 destaques, pensando, meio que justificando o motivo da gente escolher por que a gente escolheu a Magalu, né? Por que a gente... tem outras empresas no Brasil também legais de se falar, mas esse aqui eu acho que foram os que mais chamaram a atenção, né? Os 4 destaques. Então, os 2 primeiros são pensando em prêmios e os 2 últimos são pensando em destaques de que o mercado realmente viu e considerou que ela agregou. Então, aqui o primeiro em 2015, ela foi eleita o melhor relatório anual de sustentabilidade, e o segundo, ela foi a 4ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil em 2019. Esses 2 últimos é muito ligado aos valores e aos propósitos, né? Para mostrar que não é só da boca para fora tudo aquilo que ela colocou ali no site de valores e propósitos, né? Que realmente refletem em ação. Então, inclusão digital, a gente até colocou de novo o propósito dela aí, que realmente é levar um acesso ou levar um serviço para quem antes não tinha nem a possibilidade de ter aquilo. E esse último que muitas vezes a gente vê empresas falando atitude de dono, e às vezes
própria empresa internamente não dá essa flexibilidade. Então, ela realmente dá autonomia para os funcionários fazerem coisas por eles próprios, né? E então ele é uma porcentagem anual, cada unidade tem a flexibilidade para fazer doação e patrocínio de que ela julgar melhor. Então, não dando uma super autonomia para a unidade. Agora, entrando um pouquinho mais do de que tecnologia a gente vai falar, até roubando um pouquinho a frase do grupo anterior, toda transformação digital, toda revolução começa reunindo seus dados, né? Então, para os dados estarem em um único local, para eles poderem serem analisados e realmente refletir em coisas, em ações palpáveis e a gente começar a prever ações. Então, o Bob, que é uma aplicação em Big Data do Magazine Luiza, onde ela vai customizar com base no perfil e dar recomendação com base no seu perfil consumidor. O objetivo é, de fato, aumentar o número de vendas e melhorar a experiência do consumidor na plataforma. A iniciativa surgiu através da área técnica, subindo para a diretoria executiva e ganhando um grande apoio. Aqui a gente também usou o Gregory Vial, então a estrutura vai ser bem parecida com o dos outros grupos. Tá. Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre a parte do uso, né, dessas tecnologias digitais dentro do modelo do Gregory Vial, de como que a Magazine Luiza fez para conseguir uma transformação digital utilizando, por exemplo, o Bob, que faz parte, né, o Bob ele é um projeto, né, onde está acoplado o Big Data, as aplicações e toda uma contribuição de outras ferramentas e tecnologias da empresa. A gente se baseou em um artigo que foi publicado pelo Instituto Copeag, né, da UFRJ, de um artigo chamado Fatores Críticos do Sucesso para a Adoção do Big Data no Varejo Virtual. Então, só pelo nome do artigo, você já percebe que foi algo que foi bem sucedido, a aplicação desse Big Data, né, desse Bob. Aí o Bob, como vocês viram, significa Buying Over Behavior, ou seja, compra baseada em comportamento. Aí a gente vai destrinchar um pouquinho isso dentro do modelo do Gregory Vial. Pode passar. As tecnologias utilizadas para poder criar a arquitetura do Big Data começa primeiro a partir de duas fontes, né? Você tem lá o data source. Aí esse data source envolve, por exemplo, as redes sociais, quando são dados externos, onde são capturadas as preferências dos consumidores, e tem também a parte que é trazida, né, dos ERPs ou sistemas internos. Aí isso vai para uma camada lá de ingestão, onde esses dados são persistidos em um data lake, com algumas dessas tecnologias que são mostradas como o Amazon CQS, S3, um MongoDB, que é o banco relacional NoSQL orientado a documentos, enfim, que depois passam por um processo de análise, aí entra o Hadoop, entra a plataforma do Cloudera, para posteriormente serem transformados, não é, em um formato onde depois as pessoas com um nível mais gerencial e poder mais influente de tomada de decisão podem tirar os seus insights. Pode passar. E quem que começa utilizando essas tecnologias é o usuário. Indiretamente, quando ele está fazendo buscas, por exemplo, através do aplicativo, e quando essas buscas deles passam por toda essa arquitetura, quando a pessoa vai, por exemplo, visitar uma loja física, a primeira coisa que um lojista tenta identificar é através do CPF, por exemplo, o que aquela pessoa estava tentando comprar, não é? Então, isso impacta onde? Nos novos comportamentos, porque agora é mais direcionado àquele consumidor o que ele esperava, então pode ser que ele tenha essa expectativa em relação a outras lojas,
Isso torna também mais competitivo o cenário da Magazine Luiza, já que ela é uma empresa então mais digital, uma empresa mais digital, ela tem esse diferencial. E a disponibilidade dos dados, já que você tem um data lake, já que você tem meios de pegar esses dados que estão vindo de fontes diferentes, porque esse é um dos V's do Big Data, né, a variedade de dados, ela acaba melhorando nos processos internos da empresa e aumentando sua eficiência operacional, que a gente também vai comentar na parte dos efeitos positivos. Pode passar. Aí um pouco da parte disruptiva, a gente vai ter o conteúdo customizado, então eu posso aumentar a minha taxa de conversão de vendas e melhorar a experiência do usuário, né, através do incremento aí da sua satisfação e em busca da fidelidade. Pode passar, por gentileza. Tá? Aí nessa outra estrutura, a gente vai falar agora um pouco sobre o que cria, né, de novos caminhos de valor, as mudanças estruturais e também as barreiras que posteriormente vão me dar aí uma visibilidade de quais são os efeitos positivos e negativos. Pode passar. Assim, o artigo, ele lista para a gente que a melhor forma da Magazine Luiza ter se dedicado a esse tipo de projeto foi com a criação do Luiza Labs. E o Luiza Labs, ele foi fundado em 2014 e ele adota metodologias ágeis, ele tem um laboratório, ele é um laboratório dedicado inteiramente à tecnologia e inovação. Então isso mudou a parte da estrutura da empresa, também a parte da cultura, porque ela passou a ser mais data-driven, né? Ou seja, mais orientada a dados, porque é a partir disso que ela está dando insights para a liderança tomar suas decisões e melhorar sua estratégia, olhando para as futuras mudanças que podem ocorrer no mercado. Isso dá esse tipo de direcionamento, não é? Aí também existem os papéis e as habilidades, porque pessoas precisam ser treinadas para trabalhar com todo esse ferramental e com todas essas tecnologias novas. Elas também precisam ser capacitadas para analisar e trabalhar com esse tipo de decisão, ou então precisa investir em trazer pessoas que já tenham essas capacidades, né, pessoas de mercado, para poder assumirem essas responsabilidades. Mas é claro que isso também traz as barreiras organizacionais. Por exemplo, um lojista que está há 20 anos fazendo a venda física, ele pode resistir a tentar identificar qual é o cliente, alimentar toda essa arquitetura que foi gerada e, de repente, continuar com a mesmice do seu trabalho lá, físico, não tão conectado, não é? E também pode existir a parte da inércia. Quando a pessoa chega a um determinado momento da carreira, ela se estabiliza e por lá ela fica, sem querer, como é que eu posso, sem querer fazer resistência, mas também sem querer ter uma ação mais proativa. Ela literalmente fica como está. Ok? Pode passar. Aí tem a parte da criação de valor. Você quer comentar essa parte, Fernando ou Júlio? Então, essa parte de criação de valor, ela mostra mais ou menos como seria o fluxo desse processo, né, que foi implementado. Então, o cliente ele passaria a visitar a loja e efetuaria pedidos. E aqui também nas redes sociais, através de comunicação com os canais da Magazine Luiza, ou nas redes sociais comentando sobre a Magazine Luiza. Através disso, seria feita o armazenamento dos pedidos nos ERPs internos e das redes sociais, seriam todos trazidos esses dados para um Big Data Analytics. E daí seria feitas as tomadas de decisões para, enfim, personalizar um atendimento para cada cliente. Então, em cima desses dados, eles trariam uma informação mais personalizada e uma experiência melhor para o cliente efetuar as suas compras. Júlio ia comentar alguma coisa? Júlio? Bom, acho que não, então. E é claro que
a criação de valor, né, também gera aí os seus efeitos positivos e negativos. A gente vai comentar agora um pouco sobre eles. Pode passar. O Júlio não está conosco, Cleves. Ah, acho que ele caiu, então. Pode ser. Acho que ele foi para falar e caiu. Tudo bem. Bom, começar pelos efeitos positivos. A gente tem a performance, que, como eu comentei, ela foi aprimorada, né, com a adoção de metodologias ágeis, que fornecem uma transparência maior das informações entre equipe, já que é uma abordagem onde você não precisa centralizar todas as informações em alguém, e aí aquela única pessoa sabe do que está acontecendo. E você tem também o impacto na instituição da criação de novos modelos de negócio, porque o diretor ele foi super a favor da criação do Bob, então esse empenho também da alta direção com o negócio traz também uma cultura de experimentação. As pessoas, tanto da área técnica quanto da área de negócio, se sentem mais à vontade para ter esse tipo de liberdade. Mas é claro que nem tudo é um mar de maravilhas e existem uns efeitos negativos. Como, por exemplo, a gente trouxe listado aí o vazamento de dados cadastrais, pessoais e comerciais da plataforma do Magazine Luiza, que foi divulgado pelo Tecmundo. Isso ocorreu em 2017. E um outro ponto também, como sempre está aí atrelado a dados, é o tratamento, né? É o uso e o tratamento de dados pessoais e comerciais. O cliente, por exemplo, ele não tem visibilidade de como que é a parte como é que eu posso falar? A taxa de conversão, o que é utilizado em cima daqueles dados que ele fornece. Ele não tem esse tipo de visibilidade, né? Ou seja, o quanto a empresa está ganhando em cima dos dados dele. É nesse tipo e até mesmo que traria de benefício para ele. Ele também não consegue diretamente enxergar, né, com a disponibilidade desses dados. Isso, exatamente. Eu voltei, pessoal. Opa, pode falar, Júlio. Não, eu ia comentar lá, mas acho que seguiu aí. Vamos tocar o barco aí, depois eu faço um comentário. Não, assim, da minha parte que tinha que falar era isso, né? Que a Magazine Luiza, ela alcançou uma transformação digital, olhando para um lado mais estratégico, com uma iniciativa que nasceu lá da área técnica e adotou uma cultura data-driven, né? Uma cultura orientada a dados.